Fala pessoal, tudo bem? Isso é uma questão muito interessante do OPM, em que ele pede para você trabalhar com um pentágono regular de lado 1. Aí ele descreve a situação toda e começa pedindo para você encontrar a medida dos ângulos ABG, que seria esse aqui, que eu vou chamar de alfa, né? E GBH, que seria esse ângulo aqui do meio, que eu vou chamar de beta. Então, acho que um bom começo é você começar calculando os ângulos internos do pentágono regular, certo? Então, a soma dos ângulos do pentágono, a gente vai calcular pelo 180 vezes n menos 2. O número de lados do pentágono é 5, certo? Então, isso fica 3 vezes 180, que é 540 graus. Perfeito. Se o pentágono é regular, cada ângulo vai pegar 1/5 dessa soma. Então, o ângulo interno de um polígono regular de 5 lados é de 108 graus. Perfeito. Agora, me acompanha aqui no raciocínio, né? Se eu sei que o pentágono tem lados de medida 1, eu sei que o triângulo ABE é isósceles. O triângulo ABE é isósceles. E o triângulo ABE sendo isósceles, esse cara aqui também mede alfa. Faz sentido? Se esse cara aqui também mede alfa, considerando que o ângulo interno do vértice A é de 108 graus, eu vou somar os ângulos desse triângulo. 108 que vem do vértice A, os dois alfas que vem ali do vértice B e do vértice E, a soma é 180. Faz sentido? Daqui eu tiro que o alfa é 36 graus. Lindo, conseguimos descobrir então uma das coisas que o exercício pediu. Agora, deixa eu aproveitar esse raciocínio e dizer que isso é um pentágono regular, ele tem diversas simetrias que você pode aproveitar, né? E esse raciocínio que você usou para descobrir qual é a medida do ângulo alfa, ele vai estar presente em todos os triângulos que são congruentes ao triângulo ABE. Então, esse triângulo formado, né, por 108 graus do pentágono e dois dos lados do pentágono, que é esse triângulo aqui, ele também vai aparecer aqui. O ABC é congruente a ele, é o mesmo triângulo, né? O triângulo AED é congruente a ele, é o mesmo triângulo. O triângulo ECD é congruente a ele, é o mesmo triângulo, né? Então, tem 5 triângulos, um para cada vértice do pentágono, que tem construções que são similares às construções que você usou para descobrir a medida do ângulo alfa. E, portanto, esse ângulo alfa vai aparecer em vários outros lugares ao redor do pentágono. Eu sei que você já sabe qual é a medida do alfa, mas eu vou marcar como alfa mesmo aqui esses ângulos todos. Você vai perceber que isso vai ajudar a gente, né? Posteriormente aqui no exercício. Também dá para a gente já dizer que esses ângulos, cada vértice do pentágono está dividido em 3 partes. Tem os alfas, que são as partes externas, e todas as partes internas são beta, né? Porque em todos esses vértices eu vou ter a soma 2α mais cara do meio igual a 108 graus, que é o ângulo do pentágono. Então, em todos, né, os vértices do pentágono, esse ângulo interno vai ser igual a beta. Beleza? De maneira que, quando eu olho, por exemplo, para o que está acontecendo no vértice B, a gente tem que 2α mais beta tem que completar os 108 graus do ângulo interno do pentágono. Opa! Né? Tem que completar os 108 graus do ângulo interno do pentágono. Eu já descobri que o alfa mede 36. 2 vezes 36 é 72 graus, mais beta igual a 108. Então, o beta tem que ser 36 graus também. Perfeito? Isso encerra aqui o item A. E eu queria só gastar alguns segundinhos para lembrar que a gente já discutiu isso nas aulas, nos exercícios em que a gente falou sobre polígonos, né? Eu mencionei para vocês que quando o polígono é regular, acontece que ao traçar todas as diagonais que partem de um vértice do polígono,
a gente divide o ângulo interno do polígono em pedaços que são congruentes, né? Em pedaços que têm o mesmo tamanho. Se o ângulo do pentágono regular é de 108 graus, ao traçar essas duas diagonais que partem do vértice B, eu divido esse ângulo em 3 partes iguais, todas elas têm 36 graus. Então, o nosso cálculo, né, ele concorda com essa propriedade que a gente já tinha discutido anteriormente. Vamos continuar, então. No item B, ele pede para você mostrar que o triângulo ABH é isósceles. Isso não vai ser um trabalho muito complicado, porque você basicamente já conhece 2 dos ângulos desse triângulo, né? O ângulo do vértice A é alfa, como a gente discutiu. O ângulo do vértice B é beta mais alfa. Vou colocar a medida já. Ó, esse cara é 36. Esse ângulo que é beta mais alfa, 36 mais 36 dá 72. Então, o ângulo AHB, que é o ângulo que está faltando, mais o ângulo de 36, mais o ângulo de 72, completam os 180 graus do triângulo e, portanto, a AHB mede 72 graus também, né? E se o triângulo tem 2 ângulos de mesmo tamanho, ele é um triângulo isósceles. Então, o triângulo ABH é isósceles, como o exercício pediu para você descobrir. Tudo bem? E olhando para o triângulo BHC, que o exercício pediu para você considerar como um triângulo semelhante ao triângulo ABC, perceba que no triângulo ABC grandão, que seria esse daqui, ó, isso aqui, ó, o triângulo ABC tem 2 ângulos de medida alfa nos vértices A e C. Quando eu olho para o triângulo BHC, a mesma coisa acontece, né? Tem 2 ângulos de medida alfa nos vértices B e C. Então, a segunda parte desse item é você dizer, por exemplo, né, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo BHC pelo caso ângulo-ângulo. Né? Como é que a gente garante isso daqui? A gente sabe que o ângulo ACB, perdão, do triângulo grandão, né, é igual ao ângulo ACB do triângulo pequeno. Esse ângulo é comum aos 2 triângulos. Então, naturalmente, é a mesma medida para os dois, né? Aí o outro ângulo, que é o BAC, ele tem a mesma medida que o HBC. Os dois são alfa, que é 36 graus, né? Então, isso daqui seria um outro ângulo que os triângulos têm em comum. Isso mostra que eles, portanto, são triângulos semelhantes. Perfeito? E para terminar, o exercício pede para você mostrar que o comprimento da diagonal do pentágono de lado unitário é 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a chamada razão áurea, certo? Interessante. Então, ele quer que você encontre o comprimento da diagonal do pentágono. Ele fala demonstre, mas eu quero sempre que vocês pensem que exercícios de demonstração são como que exercícios de cálculo em que ele te mostra qual que é a resposta antes de você começar. Né? Então, se a gente fosse ter que encontrar a medida dessa diagonal, o que a gente pode fazer? O exercício ele vem apontando para a gente um caminho, né? Ele mostrou a medida de diversos ângulos da figura, ele pediu para você encontrar uma semelhança. Será que, se a gente usar a semelhança que o exercício apontou para a gente não pode chegar em alguma coisa proveitosa? Vamos tentar? Então, ele pediu para você olhar para o fato de que os triângulos ABC e BHC são semelhantes. Eu vou desenhar esses triângulos aqui separados para ver se a gente consegue, né, usando a semelhança sugerida pelo exercício no item B, chegar em alguma coisa útil. Então, o triângulo grandão, que é o triângulo ABC, o que a gente sabe dele? A gente sabe que ele tem 108 graus no vértice A,
36 graus nos outros. E esse triângulo ele é interessante, sabe por quê? Porque ele vai pegar os dois lados do pentágono, né? A B e a C são lados do pentágono, e ABC, peraí. Acho que tá ao contrário, mano. O meu nome dos vértices está errado, né? O ângulo de 108 graus está no vértice B. Agora isso faz sentido. Então, a B e BC são lados do pentágono, e o AC, quando você olha para ele na figura original, ele é a medida da diagonal que a gente está tentando encontrar. Então, esse daqui é o D de diagonal. Perfeito. Agora, olha para o triângulo pequeno. Ele é o triângulo HBC. Muito bem. A gente sabe que o ângulo H mede 108 graus também, que os ângulos de K medem 36 graus, porque eles são iguais a alfa, e a gente sabe que BC é o lado do pentágono que é igual a 1, né? Então, a gente está tentando usar as dicas que o exercício soltou para a gente ao longo da resolução. Ele pediu para a gente mostrar que esses triângulos são semelhantes, certo? Então, eu vou tentar aproveitar essa semelhança. Além disso, no item B, ele pediu para a gente encontrar, ele pediu para a gente provar que o triângulo ABH é isósceles, né? Será que isso daqui não vai ser útil na nossa resposta também? Bom, vai ser útil, porque quando eu olho para o triângulo ABH, o lado AB é o lado do pentágono regular. E esse triângulo ser isósceles significa que o comprimento do segmento AH também é igual a 1. Então pensa aqui comigo, né? Eu quero usar essa semelhança, mas eu ainda não tenho nenhuma maneira de eu representar as medidas dos lados BH e HC do segundo triângulo, né? Não tenho vírgula, porque eu não tenho até eu me lembrar que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Vamos olhar isso daqui na figura? O que esse triângulo ser isósceles traz de novo para a gente é que você passa a saber que esse segmento de cá mede 1. Pô, Vitor, e como é que a gente ajuda? Como é que isso ajuda a gente? Bom, como a gente marcou aqui, o comprimento inteiro da diagonal AC é o que eu estou procurando, né? Que a gente chamou de D. E esse lado HC, que ainda me é desconhecido, ele é o que resta da diagonal depois que você marca esse segmento de medida 1. O HC está aqui, ó. Esse segmento é o segmento HC. Então, se toda a diagonal mede D, né? E se a gente percebeu que aquele começo da diagonal, do A até o H, mede 1, então eu posso representar o tamanho desses lados que sobraram como diagonal toda menos 1. E agora, finalmente, a gente tem um processo, né? A gente tem um caminho para aplicar essa semelhança, certo? Mas reparem como isso daqui é importante. O exercício está construindo a solução com você. O item A te dá dicas, te dá recursos para você responder o item B. O item B te dá ideias para você responder o item C, certo? Vou montar a expressão da semelhança. Então, base desse sobre base daquele. Estou usando aqui essa semelhança. Vai ser igual a lado, né? Pegar os lados congruentes para comparar agora. Do triângulo maior, que é 1, e do triângulo menor, que é D menos 1. Se eu multiplicar essa expressão em cruz, eu vou ter que D vezes D menos 1 vai ser igual a 1. O que é a mesma coisa que dizer que D quadrado menos D é igual a 1. E eu já vou jogar esse 1 para o outro lado, né? Para ficar com uma equação do segundo grau aqui, que a gente vai ter que resolver. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora vamos lá. Essa equação do segundo grau vai me dar a resposta do exercício, que é a medida da diagonal. Então, vou achar o delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 1 mais 4 dá 5. E o Dzinho vai ser menos B, que é mais 1, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Daqui saem duas respostas, né? Uma que tem o sinal, que usa o sinal de mais, outra que usa o sinal de menos.
Só que aqui usa o sinal de menos, gente, não serve como resposta para esse problema, né? Porque sendo D uma medida dentro de um polígono, D tem que ser positivo. 1 menos raiz de 5 sobre 2 fica 1 menos 2,2 mais ou menos. Vai ficar menos alguma coisa. Isso não serve como resposta para a gente, porque o D tem que ser um valor positivo. O que significa que, de fato, o valor da diagonal é aquilo que o exercício propôs para a gente no começo. Isso encerra a nossa demonstração, tá bom? Então, de novo, o exercício de demonstre não foi nada diferente do que a gente teria feito se ele pedisse só para calcular. A diferença é que você já sabe qual é o gabarito e você sabe se acertou ou não quando chegou no final do exercício. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.